Chegou a hora da nossa pausa gostosa do café. Pois é, hoje a gente tem a participação da nossa doutora, exatamente ela está aqui para falar de psicologia, né? A doutora Solange está aqui para falar hoje sobre vacina para comportamento. Existe isso também, doutora? Bom dia. Bom dia, Edson. Bom dia a todos que nos assistem, né? É uma metáfora para a gente usar aí, né? Aproveitar o momento aí da vacinação, né? Isso, né? Para a gente entender que os nossos comportamentos também precisam mudar. Sim. Né? Se a gente vai se vacinar contra a doença, né, para prevenir a doença, eu acho que a Covid ela veio mostrar que a gente está passando uma mudança do século. Então, mudança do século exige mudanças também de comportamento para que a humanidade possa se rever, porque muitas coisas mudaram em tão pouco tempo, né, Edson? Então, assim, eu acho que a vacina seriam mudanças, vacinas do comportamento seriam mudanças internas, né? Mudanças que a gente, como ser humano, precisa tomar à frente, né? Tomar essa vacina e essa atitude, né? De mudanças de comportamento. Lógico que o mundo não será mais o mesmo, certamente, depois dessa pandemia. Eu acho que na história, quando a gente vai estudar, os comportamentos também mudaram em outros momentos, depois de uma pandemia que já tivemos, depois de grandes guerras também que já tivemos. Então, os comportamentos da humanidade também vão mudar, trazendo mais... conseguindo entender que, por exemplo, neste ano todo a tecnologia mudou muito, então a gente precisa estar atento a isso, né? Tem muita gente que tem resistência, né? Mesma a condição da vacina, né? Ah, foi tão rápido, será que ela é eficiente? Gente, nós temos muito mais recursos hoje do que tivemos há muitos anos atrás. Então, os estudos começaram desde que ele começou a surgir, o vírus, os estudos estão sendo feitos. Então, a gente tem melhor tecnologia, a gente tem melhor cientistas, melhores estudos, e aí, consequentemente, nós tivemos a vacina agora, né? Então tem muita gente ainda resistente com isso e a gente precisa mudar esse comportamento de nos atualizarmos com relação a isso, né? O mundo vai mudar, nós precisamos mudar, né? Abrir a nossa mente para tudo isso, né? E claro que a senhora fala também de comportamento não só uma visão para dentro do indivíduo, mas também com os outros, para com os outros, né? O relacionamento com os demais que tiveram que ser analisados novamente, né? Reestudados, né? Você teve uma situação, por exemplo, que você não passava tanto tempo em casa porque você só trabalhava, né? E de repente, de uma hora para outra, você teve que ficar muito tempo em casa. E aí, como retomar, na verdade, agora, né? Com atividades, enfim, ao que era antes, mas não vai ser igual como era antes, né? Tem que ter esse trabalho também, né, doutora? Eu penso que vai ter um trabalho muito grande, porque assim, tem algumas pessoas que a gente está percebendo que estão com dificuldade, inclusive, de sair, né, de casa, porque a casa se tornou o lugar mais seguro, não é? Então, estão com dificuldade aquela coisa do enfrentamento, né, do social. E vai ser necessário. Agora, assim, os lugares também que a gente frequenta terão que fazer mudanças também. Por quê? Para que a pessoa se sinta em casa e segura. Distanciamento, né, bares, restaurantes, distanciamento de mesas, uso de álcool. E assim, o que você falou, né, a sociedade vai ter que mudar, porque assim, a gente percebe que quando nós nos cuidamos, nós estamos cuidando da humanidade. Então, isso é empatia, isso é solidariedade, isso é resiliência. Todos essas emoções, esses comportamentos têm que mudar na gente, né? Porque a gente percebe que não é só. Então, assim, aquela coisa individualista não pode existir mais. Porque a gente sabe que um jogo não é quem ganha e quem perde. É quem ganha e quem some, né? Quem desaparece. Então, é uma soma negativa, na verdade. Exato. Não é um jogo que a gente está jogando, eu vou ganhar e você vai perder. Ok, mas não é assim, né? Então, eu tenho que pensar em mim e no outro. Então, essa que é a grande vacina que a gente tem que tomar enquanto humanidade, né? Ser ainda mais aberto para essa situação, né? Pensar não só isso. E isso está muito ligado também, doutora, ao simples ato de usar uma máscara, por exemplo. Você não está pensando só em você, né? Você está pensando principalmente
no outro e não transmitir para o outro ao vírus, né? E também, assim, eu acho que a linguagem para se usar uma máscara, por exemplo, né, tem que ser sempre, a gente sempre tem que ter o reforço positivo disso, né? Porque, na verdade, a gente está lidando com um inimigo invisível, porque o ser humano, ele tem um fator protetivo que é o medo. Então, se eu vejo uma chuva, uma tempestade, eu vou querer me abrigar. Mas como o coronavírus é um inimigo invisível, então fica mais difícil para eu assimilar que eu preciso me proteger e proteger os meus semelhantes. Então, ele é uma guerra invisível, não tem um inimigo, mas o medo é um fator protetivo. E a gente tem que falar para a população, é isso, né? Que a máscara faz a gente se proteger, mas não só a gente, mas sim quem está do lado da gente, e a gente dá o reforço positivo, né? Que bom, assim, o que é mais difícil eu acho que é as crianças, né? A gente né, vê as crianças de máscara, isso causa assim até uma coisa esquisita, né, pra gente, mas é nas crianças que elas estão dando exemplo para os adultos, né? Eu vejo que muitas crianças, elas estão de máscara e elas não tiram porque elas estão dando exemplo realmente, né? Estão dando um show aí, né? Pra gente. É verdade, doutora, é empatia, né? Empatia. Eu acho que é o principal item desse ingrediente dessa vacina aí do comportamento. Eu acho que esse é o principal, empatia, resiliência e responsabilidade pelo outro também, né? Isso, muito bom. Doutora, muito obrigado pela sua participação nessas 2 semanas aqui. Semana que vem o Tiago está de volta, mas foi um prazer sempre bater esse papo com a senhora. Foi um prazer estar aqui com você, gratidão a você e à TV Pajuçara por esse momento. Obrigado, doutora Solange Guastaferro, sempre conosco aqui na pausa do café. Obrigado, bom dia.